Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu gostaria, em primeiro lugar, de ressaltar que nós estamos aqui nesse dia, nesse evento à noite, conversas com jornalistas, para fechar um ciclo que foi e está sendo muito importante para a gente, que é um ciclo de aprendizagem na disciplina do professor Felipe Armata, de teorias do jornalismo, fundamentos do jornalismo. E nós vamos iniciar então essa conversa, essa noite, com a jornalista Rosiane Correia de Freitas. Ela possui graduação em Comunicação Social, Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná desde 2001. Ela é especialista em Gestão de Organizações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica em 2003 e concluiu seu mestrado em Educação pela Universidade Federal do Paraná em 2006. Alguns lugares em que ela já trabalhou: Gazeta do Povo como repórter, Governo do Estado do Paraná como assessora de imprensa, Jornal Folha de Londrina como repórter e aqui na Universidade Positivo durante 9 anos, onde lecionou, foi professora. Em 2019, ela ajudou a fundar o Jornal Plural Curitiba, veículo de comunicação de financiamento coletivo, cujas receitas são provenientes de assinantes, apoiadores e parceiros. No plural, ela exerce as funções de CEO e repórter. Rosiane, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, querida. Seja bem-vinda entre nós. Então eu vou começar com a pergunta que também serve como uma primeira provocação. Vamos lá. O grande jornalista e fundador do jornal A Última Hora, o Samuel Weiner, ele jamais deixou de afirmar que jornal tem lado. E ele assumia o lado dele, sobretudo ao ficar até o final com Getúlio Vargas e defender as pautas progressistas de sua época. Jornalismo tem lado? Eu acho que o jornalismo tem o lado do leitor, do público, da comunidade que ele serve, assim, né? Acho que esse seria a coisa principal, né, na mente dos jornalistas. Assim, acho complicado você ter lado em relação a governante, em relação né, sei lá, time de futebol, alguma coisa assim, porque eu acho que daí você acaba, quando você se convence de algo, né, por exemplo, sabe, se você é muito fã de um determinado político, de um determinado time, né, que seja, você começa, é natural que você comece a não ver certas coisas, né, você acaba olhando as coisas sob o prisma de alguém que, sabe, é quando você quer defender uma ideia, você vai acabar filtrando as coisas em razão da defesa dessa ideia. Então, acho que isso é mais complicado. Então, o seu lado é o lado da comunidade, assim, o nosso lado é o lado de Curitiba, assim. Então, o resto, claro que a gente, por conta disso, porque a gente acha importante a democracia, porque não existe jornalismo sem democracia, é óbvio que tem coisas que são atreladas a isso. Acho que a liberdade de gênero, né, a liberdade de ter sua opção sexual, o respeito aos negros, né, a defesa da dignidade humana, vem junto, né, mas não é assumir o partido tal, o governante tal, etc. Entendeu? Eu acho isso muito inspirador e às vezes eu comecei o jornalismo agora, sou do primeiro período e eu vejo que às vezes muitos colegas com 19, 20, 21 anos têm esse primeiro contato real com a matéria, né, com a apuração, com a reportagem. E eu acho que uma das principais coisas que eu às vezes coloco a mão na cabeça e penso assim, imagino, devo ser jornalista? Uhum. E você que é uma jornalista formada, uma jornalista com uma história muito, muito inspiradora para vários jornalistas, inclusive para mim mesmo, sou de Londrina, sendo londrinense, como que você acha que essa intuição deve surgir dentro do jornalista? Você acha que é algo intuitivo, é uma coisa que nasce, é uma coisa que se aprende só fazendo? Devo fazer jornalismo?
Você diz o curso, assim? O ser jornalista, porque jornalista, né, tem vários jeitos de fazer jornalismo, mas assim, qual é esse termômetro interno, assim, do jornalista, assim, para a gente despertar? Eu cresci muito na universidade, sabe? Eu acho que a universidade é um momento importante, independente da questão do curso, enfim. Acho que a universidade é um momento de amadurecimento intelectual muito importante. Então, acho que isso é essencial. Sobre se você querer ser jornalista, acho que tem uma questão da técnica, né? E a técnica, ela serve muito como um ponto de segurança para o jornalista. Então, quando você está perdido, e é comum a gente estar perdido, porque as informações, as situações são muito complexas, né? Então, quando você está perdido no meio de uma situação complexa, voltar à base, voltar àquela, né, o beabá lá, o lead, que seja, te ajuda a te centrar, né, e encontrar outro lugar. Agora, se você for perguntar de forma mais ampla se vale a pena ser jornalista, eu acho que nós estamos num momento de crise e é no momento de crise que o jornalismo é fundamental, assim, sabe? Eu acho que eu fico muito feliz de ver pessoas novas estudando, estando no primeiro ano e sonhando com ser jornalista, porque o jornalismo é fundamental, né? Ele é tão essencial quanto a escola, quanto a saúde, porque as pessoas só podem tomar decisões, boas decisões, se elas estiverem bem informadas. E ser jornalista é estar nesse momento de crise, né, ajudando as pessoas nesse, né? A gente é meio que está nisso, assim, né, de tentar tirar um pouco a neblina para o barco continuar andando em segurança, entendeu? Sim. Agora, Rosiane, antes de abrir para algumas perguntas aqui dos colegas, o jornalismo, você acabou de dizer que ele se fortalece em momento de crise. Ontem mesmo, eu acabei lendo uma postagem numa rede social do Sindicato dos Jornalistas do Paraná e há um contrassenso, porque o sindicato, ele mostrava o quanto veículos de comunicação no Paraná, e grandes veículos inclusive, estavam negando o mínimo de reajuste salarial, por exemplo, para os jornalistas. Então, no momento de crise institucional, no momento de crise política, em que os jornalistas estão sendo atacados, talvez mais do que nunca, como é que você vê os próprios veículos que estão nesse movimento de ataques enfraquecerem o papel do jornalista? É que assim, o jornal tradicional, né, se você pegar o jornal tradicional, o jornalismo de TV, o negócio dele não é o jornalismo, né? O jornalismo é parte de um pacote, mas o negócio dele é vender espaço publicitário, é vender pacotes no caso da Gazeta agora eles estão vendendo, né, acesso a determinadas vozes, né, e-books e coisas assim. Mas o jornalismo é um grande de um pé na paciência do empresário tradicional do jornalismo. Essa é a grande diferença, por exemplo, disso para os novos, não só o plural, mas nós fazemos parte de um movimento, né? Nós fomos fundadores da AJOR, que é a Associação Nacional de Jornalismo Independente, porque nosso negócio é jornalismo, entendeu? A gente vive de jornalismo. Óbvio que a gente tem verba publicitária, nós temos verba não de governo, né? Temos outras verbas parecidas, algumas receitas parecidas, mas o nosso negócio é o jornalismo, o nosso foco é o jornalismo. Então, não é incoerente que esses jornais não queiram valorizar o profissional jornalista, porque o profissional jornalista, para ele, sempre foi um problema, né? Ele sempre foi um nuance do negócio deles, porque o negócio deles não é jornalismo, entende? Agora, também tem uma outra coisa que é a questão econômica, né? O jornalismo é algo caro e realmente existe uma questão desafiadora de você conseguir, porque a gente produz algo que as pessoas durante muito tempo consumiam de graça. Então, agora a gente parte, assim, nós aqui,
né? Estamos fazendo parte de um movimento que está começando a querer cobrar por informação, né? Por jornalismo e tal. E aí isso vai ajudar a gente no futuro a remunerar melhor esses profissionais, né? Mas eu tenho interesse em remunerar melhor porque eu não consigo ter um jornalismo de qualidade sem ter um bom profissional. E esse bom profissional, a questão nem é o valor do salário, mas é que um bom profissional, ele precisa poder ir ao cinema, ele precisa poder comprar livro, ele precisa poder viajar, ele precisa poder estudar, porque isso é parte da formação dele como jornalista. Entendeu? Abrimos as perguntas, fiquem à vontade. Primeiro a perguntar, o João. Vamos lá. Prazer, tudo bem? Estão me escutando? Estão me escutando? Tá, beleza. Acho que são duas perguntas ao mesmo tempo. Uma é sobre o que eu estou vivendo no momento, que é construção de texto, porque é um negócio muito difícil, e a outra é sobre o plural mesmo. Em relação ao texto, seria, por exemplo, quando que você consegue chegar e você consegue saber que o texto que você fez vai chegar no ouvido de todos, ou todo mundo vai ler e vai pensar, nossa, isso me trouxe uma reflexão. E outra é em relação ao plural, entre um dos maiores triunfos, qual que você vê que ali no plural é o que se destaca? Sobre o texto nunca está pronto, sabe? Mas nós somos um veículo digital, né? Então a gente tem uma vantagem que é a gente estar sempre testando coisas. Então, por exemplo, eu posso ter botado uma matéria no ar hoje e eu acompanho em tempo real como é que aquela matéria está saindo, se ela foi... Hoje tem vários espaços de distribuição dessa informação, né? Tem, além das redes sociais, você tem a distribuição de, por exemplo, notificação, que é uma coisa que traz uma audiência para a gente. E você tem os elementos do Google que trazem audiência, como é o caso do Google Discover, o resultado de busca. O Google tem várias plataformas diferentes que oferecem informações para as pessoas. E aí você tem que conseguir encaixar o seu conteúdo lá também. Então você pode ir testando, por exemplo, quando você vê que a coisa não funcionou, você pode mexer, pode alterar o título, pode mexer em outras coisas, assim, para tentar aproveitar melhor aquele conteúdo. Então, tem a questão do texto em si, que é a produção, né, a forma do texto, a outra é esse ajuste para o ambiente digital, né? E aí você vai sempre mexendo até que ele encontre aquela audiência, enfim. E às vezes mesmo depois você mexe, porque para retomar aquele assunto ali, né? Do plural, olha, eu acho que a gente tem muita coisa legal para mostrar nesses 3 anos, assim, de jornalismo. A gente tem muitas coberturas que a gente se orgulha muito na nossa cobertura de Covid, principalmente no início da pandemia ali, né, meados de 2020, a gente fez um trabalho muito bom. A gente fez coberturas de coisas que nunca saíam na mídia local, como é o caso da eleição do Conselho Tutelar, que é um assunto importante, né, que até levou a ser cancelado o resultado da eleição, né? Mas, assim, eu acho que se eu fosse listar uma vitória, não seria no jornalismo, assim, sabe? Seria se vocês falarem de jornalismo tradicional, tem alguns jornais aqui, por exemplo, os orçamentos dos caras é 25, 30 milhões de reais por ano, né? Para produzir o que vocês conhecem que produzem. E uma receita que vem de publicidade e tal, né? E que tem uma estrutura ali paquidérmica, né? Nós surgimos em 2019 com 15 mil reais mensais numa campanha de crowdfunding. A gente fechou o primeiro ano com menos de 100 mil reais, chegamos no segundo ano próximos ali perto de 150 mil reais. Hoje a gente encerra metade do ano
batendo na casa do R$500 mil, com a perspectiva de fechar o ano com R$1 milhão, né? Parece um montão de dinheiro, não é, porque é caríssimo manter, né, um jornalista, custa R$50 mil ao ano, né, ganhando piso. Mas assim, e da onde vem esse dinheiro? De assinantes e de parcerias comerciais. Eu não tenho a audiência de alguns portais aqui, mas eu tenho a qualidade do espaço, de engajamento do leitor, que faz com que o meu espaço seja muito mais valorizado do que outros espaços publicitários no jornalismo local. Então, acho que isso é uma vitória gigantesca para nós e a gente é extremamente orgulhoso disso. Eu vou fazer uma pergunta, então, antes de nós passarmos para a próxima pergunta dos colegas. Recentemente, o Plural ele ingressou no projeto do Fato ou Fake, correto? O Comprova, né? O Comprova. Uhum. Você pode, por gentileza, nos explicar como aconteceu esse processo? Porque isso é uma atividade que o Comprova exerce com muita excelência. Uhum. E eu acredito que seja um motivo de muito orgulho para o Plural compor o projeto. Você pode explicar para a gente se partiu do Plural, se partiu do próprio projeto que viu no Plural uma possibilidade de um veículo sério e comprometido nessa direção? O Comprova é um consórcio de veículos, né, liderados pela Abrage, uma série de parceiros, né? E o parceiro do Comprova aqui, historicamente, era a Gazeta. E a Gazeta abriu mão, né, da posição deles há um tempo, já faz um tempo. E eles estavam atrás de um parceiro que eles julgassem adequado, né? E eles vieram atrás da gente, assim, a gente não era uma coisa que a gente estava no nosso radar, mas vieram atrás da gente. Mas também por quê? Porque a gente, nesse processo de fundar o jornal, nós também ajudamos a fundar, fomos um dos fundadores da JOR, e por meio da JOR, por meio dessa mobilização de veículos independentes, a gente consegue manter um diálogo com veículos do Brasil inteiro. Então a gente consegue não só chegar em oportunidades, como também as oportunidades chegarem para a gente, às vezes conseguir, porque às vezes, né, você tem que estar no lugar certo, né? Então as pessoas conhecem a gente fora de Curitiba, fora do Paraná, também porque nós somos parte da JOR e aparecemos em outros projetos nacionais. Okay. Felipe. Eu vejo muito assim, eu vejo muita vontade, força de vontade no estudante de jornalismo. O pessoal da minha sala, eu falo pela minha turma, o Jonas, ele está na mesma turma que eu estou na primeira formação, uhum. E eu sinto que o jornalismo, ele está do lado das pessoas, da verdade, mas em prol das pessoas, da comunidade que você vive. Uhum. Eu me sinto, às vezes, uma questão de tentar encontrar em mim esse lugar no jornalismo que eu possa me sentir próximo das pessoas, seja através de uma tentativa de aprender a fazer uma matéria ou de um texto a respeito da história de uma moradora que está precisando de alimento, alguma comoção social, no caso. Pensando nessa questão, quando você entrou na universidade, como é que você era? Que tipo de estudante você era? Você se sentia nessa mesma posição de tentar também fazer parte dessa ajuda às pessoas? Ou você tinha uma coisa mais assim, centrada do que você gostaria já de fazer? Não, eu na verdade, lia jornal, mas não... Eu vim parar no jornalismo porque, na verdade, eu estudava edificações no Cefet, eu ia fazer engenharia civil. E aí, um dia eu saí com um cara que era estudante de engenharia civil e eu tive um flash da minha vida, que a minha vida é um tédio. Assim. E aí, eu cheguei à conclusão de que eu não tinha, assim, essa coisa meio
perfeccionista do engenheiro, assim, não ia servir para isso. E aí me ocorreu fazer jornalismo, não tinha nenhum apego à ideia do jornalismo. Sim, aquela coisa clichê, né? Eu gostava de ler, gostava de escrever e tal, mas não me via como jornalista, assim, me via mais assim como escritora, sei lá, aquela coisa muito adolescente que a gente tem. Eu fui construindo o que eu sou no caminho, assim, sabe? E as coisas mudam bastante, assim. Eu acho que isso muda bastante, assim, no decorrer do caminho. E umas inspirações que você tem daquela época, que você traz até hoje na sua forma de escrever, ou algum autor, algum repórter, algum jornalista da época, ou não muitas? No meu primeiro ano de faculdade, eu li a Sangue Frio, né? E é uma coisa que volta e meia, quando eu sou uma pessoa que tem obsessão por coisas, então eu leio o mesmo livro várias vezes. Então, quando eu estou meio perdida na vida, eu volto e leio a Sangue Frio de novo, que eu acho maravilhoso, assim. Ou também, agora eu estou com uma outra obsessão com outro jornalista, que é o Jon Krakauer. Aí, de vez em quando, eu volto e leio alguns livros dele que eu também gosto bastante, assim. Então, mas a Sangue Frio é dessa época, de começo da faculdade. Acho que agora a gente pode habilitar de novo para os nossos colegas. A gente vai chamar a Júlia Zorek agora. O Frank. Desculpa, perdão, é o Frankner. Perdão, Frankner, estou olhando para ela, perdão. Frankner Júnior. Frankner Júnior. Boa noite, Rosiane, tudo bem? Você concluiu o seu mestrado em 2006, né? E que era voltado para a educação, e o título era Diálogos Possíveis, os desafios do uso da internet na escola. E a minha questão é, como que foram esses diálogos sobre esses desafios na época em que você foi professora aqui na Positivo? Porque, particularmente, eu acredito que a tecnologia seja um assunto que, apesar da gente já ter alcançado muitas informações sobre a internet, sobre esse mundo virtual, sempre surgem muitas dúvidas, né? E eu, como aluno, até hoje, eu sinto algumas dificuldades em alguns pontos sobre esse tema. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre. Na verdade, assim, a minha pesquisa de mestrado tinha a ver com a questão do desenvolvimento de textos usando a linguagem de blogs, né? Na verdade, ele começou assim, né? A ideia da dissertação era essa, né? Explorar como é que você poderia usar o blog como um elemento de trabalho de construção de texto em sala de aula, no caso do ensino, né, fundamental. Mas acabou sendo uma dissertação sobre todos os empecilhos, né, que a educação às vezes coloca entre ter a tecnologia e usar a tecnologia, que eu acho que é uma coisa que a gente continua vivendo hoje, porque a gente continua, e daí tem muito a ver com o trabalho como jornalista, porque educação é um tema que, óbvio, todo mundo concorda que educação é importante, né? Mas a gente não tem ideia do que é uma educação de qualidade, isso é uma coisa que ninguém né, teria uma resposta que todo mundo concordasse. E a segundo é que é uma área que recebe muito dinheiro público, mesmo a educação privada, né? Mesmo essa universidade. De alguma forma, é que nem a saúde privada. A saúde privada também recebe recursos do governo, de alguma forma. E aí, você tem essa questão da tecnologia como uma forma de investimento e de marketing político muito forte, né? E isso acontece no ensino privado também, acontece na vida de vocês como estudantes, que você vai escolher uma escola. E aí você vai escolher a escola porque ela tem sei lá, uma tela que é interativa, ou porque ela distribui tablets, ou porque tem projetor. Eu lembro que eu sou da época ainda que projetor era o must do luxo na escola. Assim. Nossa, a escola tinha um projetor, assim, você era rico com Y, assim.
E aí, então, mas assim, isso não quer dizer absolutamente nada, né? Você pode usar um tablet para, sei lá, né? Nada. E aí tem uma questão que eu quando vim aqui para a universidade, eu vim justamente para trabalhar com a questão de dados, né? Que é uma questão importante no jornalismo, né? Do uso da tecnologia para aprofundar, né, o trabalho de apuração. Mas, e aí você tem muito aquela síndrome de, eu tenho que ter um MacBook, eu tenho que ter um iPhone 15, eu tenho que ter não sei o quê, quer dizer, eu gastei já 50 mil reais em equipamento antes de começar qualquer coisa, mas isso não é garantia de nada, absolutamente nada. A questão sempre e tanto na educação, quanto no trabalho jornalístico, quanto na educação pro jornalismo, se você está usando aquela ferramenta de maneira adequada, né, dentro do potencial dela. Assim. Eu gosto muito de fazer um paralelo. Eu joguei, quando eu era muito, muito mais nova, eu joguei tênis. Mas eu não sou rica, tá, gente? Nunca fui rica. Não sou herdeira de ninguém, nada. Meu pai era professor. E aí eu tinha uma raquete simples, assim, porque na época que eu jogava tênis, as coisas eram todas importadas e era caríssimo, assim, era absurdamente caro. Então era muito difícil você comprar, né? Eu tinha uma raquete que era que eu tinha, que era da Wilson, que já era uma marca boa e tal. E eu jogava porque eu entrei no time e tal, e daí eu jogava no time da ABB, e disputei alguns campeonatos e tal. E aí tinha na ABB os novos ricos, assim, sabe aquela pessoa que chega e ela tem todo uniforme bonitinho? Eu lembro que na época o Ivan Lendl era famoso, vocês nunca ouviram falar nessa pessoa, mas ele era tipo super mega campeão de tênis na época. E daí tinha a roupinha do Ivan Lendl, tinha o tênis do Ivan Lendl, tinha a caquete do Ivan Lendl, enfim, aquela coisa que vocês sabem, né? E aí eu lembro que você chegava um novo rico para treinar tênis e o cara tinha tudo, né? Tipo, sei lá quantos $1000 em roupinhas do Ivan Lendl. E dava uma tristeza na gente, porque a gente estava ali disputando o campeonato e correndo, tipo, a gente treinava todo dia, se matava no sol, eu era uma pessoa que era bronzeada na época. E aí, essa pessoa chegava lá com aquele equipamento top de linha, mas aquilo, obviamente, não se traduz necessariamente em talento em quadra, né? Porque talento em quadra é correr, treinar, tipo... Eu hoje, apesar de ter treinado naquela época, eu sou uma negação numa quadra de tênis. E essa é que é a questão, assim, né? Você tem que aprender a fazer com aquela máquina, com aquele equipamento, com aquela situação que você tem. Você tem que lidar com o que você tem e fazer o melhor. E, eventualmente, se você conseguir chegar num equipamento melhor, o importante são as pessoas, não é o MacBook, não é o iPhone e tal. Então, acho que essa é a questão principal em relação à tecnologia. Não sei se perdi vocês no meio do caminho. Não, ficou ótimo. Deu até vontade de jogar tênis agora. Eu acho que tem uma pergunta. Tem. Eu posso fazer uma pergunta enquanto a Júlia vai se organizando, então. Recentemente nós tivemos aqui o acontecimento da cassação do vereador Renato. O que eu pude perceber foi que o texto opinativo, em questões de opinião, o plural se posicionou, o Rogério Galindo escreveu um ou outro texto acerca da condenação e etc. Contra, inclusive, texto de opinião, ok. Diante desse acontecimento, gostaria de fazer duas perguntas. A primeira é, por que você acha que só o plural se posicionou contrário? Será que Curitiba e os veículos de comunicação são mais conservadores? E a segunda pergunta, emendando nesse contexto, o jornalista, o jornalismo, o veículo, ele tem como missão chegar até o público, inclusive o público que não consome aquelas ideias do jornal,
ou ele precisa esperar o público chegar até ele? São essas duas perguntas. Se você quiser que eu repita uma ou outra, depois eu repito. Tranquilo. Do Renato Freitas, eu acho que, assim, nós não fomos os únicos a se posicionar, né? Outros veículos se posicionaram pela cassação do vereador, né? A gente se colocou, a gente falou repetidas vezes da questão da cassação. Por quê? Porque faz 10 anos que a Câmara nunca cassou ninguém. Não cassou o Derosso, que foi afastado por ter roubado dinheiro, né, desviado verbas da Câmara. Ele não cassou o Galdino, que agrediu sexualmente uma vereadora dentro da Câmara, né, e ele não foi cassado, né. Eles não cassaram nenhuma das duas vereadoras que foram acusadas de rachadinha, que estão condenadas pela justiça. Eles não cassaram ninguém, né? E aí eles caçam o Renato Freitas por uma questão, assim, ele invadiu uma igreja que estava aberta, porque, assim, se eu sair daqui agora e for na igreja e ela tiver com a porta aberta, eu entro. Qualquer um de vocês entra na igreja. Sabe? Eu sou católica, nasci católica, fui criada católica. A igreja católica é uma igreja de portas abertas. Você entra na igreja, né? A segunda questão é, ele interrompeu uma missa que já tinha acabado. Isso é fato, a igreja já falou isso. Claro, teve uma comoção, ele discursou dentro da igreja e tal. Mas assim, sabe, tipo, mesmo que você conclua que foi inadequada a conduta dele, e eu acho que isso dá para se discutir, ela não é uma conduta de cassação de... Se você pegar essa gestão, essa legislatura da Câmara, a gente tem uma vereadora que comemorou a morte de uma família e falou bandido bom é bandido morto, uma família que foi metralhada. Isso é falta de decoro. A gente tem outra vereadora que plagiou um parecer. As vereadoras recebem uma verba, eles podem gastar, essa vereadora em específico não gasta tudo isso, mas os vereadores podem gastar R$72 mil por mês com assessoria. Essa vereadora gasta 40 e poucos, 50 mil reais por mês. Mesmo assim, ela copiou e colou trechos de documentos de outras pessoas. Vocês sabem, né? Se vocês não sabem, eu já aviso vocês por mata disso. Eu já reprovei aluno, a gente já teve aluno que no TCC foi barrado porque plagiou. A gente, vocês plagiarem alguma coisa, vocês vão responder por processo administrativo, vão ser punidos, podem ser expulsos do curso. Inclusive no final do curso, lá no TCC. Mas essa vereadora fez isso e não recebeu nenhum tipo de punição dentro da casa. Né? A gente teve um vereador que entrou na Câmara sem máscara durante o pior período da pandemia, quando estava morrendo dezenas de pessoas em Curitiba e tinha gente sendo amarrada em UPA porque tinha acabado o anestésico. A gente noticiou isso, as pessoas estavam amarradas na UPA com um tubo na garganta, se sacudindo, porque a gente só entuba pessoas fazendo anestésico para a pessoa não se movimentar, porque ela pode se machucar e porque, obviamente, é extremamente angustiante alguém ficar acordado enquanto está entubado. E essa pessoa não foi cassada, né? Aí vocês querem cassar quer dizer, poderia ter sido qualquer outro vereador, poderia ter sido quem fosse. Não era cassado, ele foi cassado porque o Renato não foi cassado, e isso é um fato, isso não é uma opinião. Ele foi cassado porque ele irritou a bancada evangélica dentro da Câmara o dia que ele falou que eles eram mercadores porque eles estavam fazendo promoção de cloroquina dentro do plenário. Né? Eram mercadores do sofrimento alheio. Isso é um fato. Está aí, está documentado, está nos anais da Câmara. Né? Todo o resto
né? E óbvio, né, tem a questão do jovem negro, né? O jovem negro que se irritar e gritar não vai ser tratado como um rapaz branco que faça a mesma coisa. Infelizmente, é a sociedade que a gente vive, a gente tem que admitir que a gente é uma sociedade racista. Agora a gente vai chamar a pergunta da Júlia. Boa noite, tudo bom? Então, a minha pergunta é um pouco mais pessoal. No momento que eles falaram sobre universidade, eu acho que um momento muito importante na vida do universitário é o estágio. Eu, por um acaso do destino, já consegui estagiar na minha área no primeiro período. Eu queria perguntar para você como foi a sua experiência como estagiária, que eu acho que é muito importante para o crescimento, para a evolução do aluno. Então, na época que eu era estudante, lá no século passado, era meio proibido fazer estágio em jornalismo na época. Você não podia fazer, às vezes participava de observação, mas era proibido, assim. Então, as minhas primeiras experiências como jornalista foram meio que de freela, assim, sabe? Você ia fazer um freela ou fazer uma outra coisa. E eu me voluntariava a ajudar o pessoal os meus veteranos a fazer TCC, assim, porque na época que eu estudava, eu era uma das poucas que que aprendeu a programar para a internet. Então, eu fazia essas coisas de ajudar e tal, voluntariava para fazer coisas. Mas realmente são experiências muito importantes, assim, acho que a gente, mesmo depois que a gente se forma, você se meter numas furadas, assim, de vez em quando, te ensina muita coisa, assim. Eu participei de muita coisa que eu curto muito e que são importantes para a minha formação, para a minha experiência, enfim. Acho que a Juliana deu uma breve explicação do que eu queria falar, mas... Ok, então eu gostaria de fazer mais uma pergunta, então. Bom, as redes sociais são muito dinâmicas e hoje apareceram duas postagens e eu imaginei que elas caberiam muito bem aqui pra gente. O jornalista Rubens Valente, ele está lá, continua lá cobrindo o caso Dom e Bruno, né, pelo veículo de comunicação da agência pública. E ele postou que ele estava lá, que ele continuava a fazer entrevistas e tal. E o jornalista Ricardo Senra, que é um brasileiro, mas ele trabalha para a BBC News. Inclusive, se eu não estou enganado, ele não mora no Brasil atualmente, o Ricardo. Ele fez um comentário em cima da postagem do Rubens, que esse comentário é muito interessante, eu gostaria de saber a sua opinião acerca. Ele diz o seguinte, eu já contextualizei, então agora eu vou ler ipsis literi o comentário. Uma das coisas mais cruéis do jornalismo digital é o que chamam de ciclo da notícia, ou começo, meio e fim do debate sobre um assunto. Muitas vezes esse debate acaba antes da hora. A poeira baixa e outro tema engole o nosso interesse. E aí ele coloca, mas o Rubens Valente segue na Amazônia. Quer dizer, a grande mídia, os veículos, a mídia tradicional, veicula a morte do Dom, do Bruno, pronto, acaba. Os veículos também de jornalismo digital parece que já perderam o interesse. Como é que você vê esse ciclo, como você vê essa crítica ou autocrítica desse ciclo da notícia no jornalismo digital, que tem que ser muito dinâmico ao mesmo tempo, mas que também não pode deixar a poeira baixar, como no caso do Dom e do Bruno? É que tem uma questão aí que tem e não tem a ver com jornalismo, né? A grande maioria dos veículos digitais hoje, esses grandes portais, eles dependem, muita da receita deles vem de publicidade programática, que é essa publicidade que te persegue, sabe aquela publicidade que se você vê um tênis no Mercado Livre, daí aquele tênis te persegue pelo Facebook, pelo Instagram, para tudo quanto é lado. Então, isso é publicidade programática, né? Que usa cookies para ficar te expondo a determinadas propagandas.
Só que para você conseguir uma receita significativa disso, você tem que ter uma audiência absurda, né? Porque o valor pago por essa publicidade é muito baixo, né? E para você converter, você tem que ter milhões de views, né? E isso faz com que você precise de conteúdo que esteja na onda, na crista da onda. Então, é por isso que a gente está falando da Clara Castanho lá, né? Era melhor que a gente deixasse a guria em paz, mas é o tema. Então tem que surfar no tema. Eu digo nós, assim, né? Como imprensa, como em geral, enfim. O pessoal está revoltado lá com o Léo Dias, né? O cara deve ter ganho uma fortuna com publicidade vinculada nesse material, né? Porque é assim que funciona. Você tem que ter lá a capa do UOL, a capa do G1, você só bota uma matéria lá se ela dá pelo menos 1 milhão de views no dia, né? Então você tem que investir em assuntos que vão render isso, né? Então não tem a ver tem mais a ver com essa questão de como que se paga a notícia. Então, a questão aí, agora se você pegar veículos cujo o processo de financiamento, o processo o negócio, o modelo de negócio é diferente, como é o caso do nosso, como é o caso da Pública, que está pagando o valente lá, aí esses veículos conseguem ficar lá, porque o processo de financiamento deles é diferente, né? E aí você paga, por exemplo, o pessoal do Intercept, o próprio pessoal lá da Amazônia Real, que é um portal muito bacana lá da Cátia Brasil, eles não precisam, a lógica de financiamento deles não faz com que eles tenham que ficar saindo de um assunto popular para ir para o outro. E aí eles podem se concentrar naquele assunto. A gente pôde ficar na cassação do Renato, que era importante, a gente pôde cobrir o Conselho Tutelar, a gente pôde cobrir a pandemia, porque a gente não é financiado por esse ciclo de viralização. Então, para você, o bom jornalismo tá nesse movimento de não estar dependendo? Mas assim, é como a gente falou no começo lá. Se você está servindo a viralização, você não está servindo ao interesse público. Porque a viralização é aquilo que você já sabe que quer ler. O interesse público, nem sempre as pessoas sabem que elas precisam ler sobre aquilo. Óbvio que as pessoas não sabiam da Vaza Jato antes da Vaza Jato, elas não sabiam do Watergate antes do Watergate. Então o jornalismo se antecipou, se adiantou uma coisa que ninguém sabia que era importante elas saberem. Ou agora o escândalo do MEC, entendeu? Então, se a tua pauta segue a lógica da viralização, você vai abandonar necessariamente o interesse público. A Tati quer fazer uma pergunta, fique à vontade. Boa noite, tudo bem? Eu gostaria de saber, durante o seu período de curso, qual matéria que obteve seu maior interesse, assim, que você acha que transformou a sua vida como estudante e que fizeram você decidir qual linha do jornalismo você queria seguir? Eu não saberia apontar uma matéria em si, assim, sabe? Eu acho que tem coisas interessantes, assim, na minha formação universitária. Eu lembro, uma coisa para mim que foi ótima, era um dos meus professores na graduação foi o Cristóvão Teza, que enfim, vocês devem conhecer, né? Um autor aqui de Curitiba. E uma das coisas que ele fazia é que ele dava uma lista para você, que era a lista, ele dava para os alunos e dizia que você tinha que ler, que era essencial que o teu repertório como leitor incluísse aquelas obras. Eram, sei lá, 80 obras, assim. Que era, assim, uma lista de clássicos, assim, coisas fundamentais e tal. E aí eu lembro que eu tomei, porque eu gosto de uma competiçãozinha, assim, né? E daí na minha turma todo mundo queria ver quem que ia conseguir ler a lista inteira. E acho que essa foi uma experiência importante, assim, porque ali tinha muita coisa que de outra forma eu não teria me desafiado a ler, assim, né? Os russos,
a Madame Bovary, o próprio Truman Capote, muita coisa legal que tinha ali naquela lista ali foram importantes para me formar como leitora. Muito embora eu já lesse antes de entrar na faculdade. Eu conheci pessoas muito legais, eu acho que isso é uma coisa essencial na faculdade, né? Talvez vocês não queiram ouvir isso, mas a gente vive topando com os nossos colegas de faculdade pro resto da vida, a gente não se livra dessas criaturas. Porque, enfim, é um mundinho, né? Pequeno e tal. E tem, assim, o próprio processo de amadurecimento intelectual que você passa na faculdade, que é sair daquele mundinho de escola, né, de provinha, não sei o que e tal, e assumir a responsabilidade pela sua formação, né? Então, tem muitas coisas que vêm com isso, assim, né? Eu lembro sabe aquela coisa de estudante de ir no festival de cinema francês, na Cinemateca, ir no congresso de comunicação, escrever um trabalho científico, escrever no Intercom, esses processos todos te ajudam a evoluir e a amadurecer, e isso é extremamente importante, assim. É uma coisa que vocês, obviamente, durante a faculdade vocês não vão perceber, mas daqui 15 anos vocês vão olhar para trás, putz, isso foi importante, isso foi legal. Obrigada. A gente tem uma pergunta do Matheus. Boa noite, então. A minha pergunta é tão interessante porque nos dias atuais que a gente está vivendo, a gente vê bastante ataque às mídias, à imprensa de uma certa forma. E o ano de 2013 foi muito marcante nisso, né? A gente tem as formas de manifestações na sociedade, ela começa a mudar. E no seu dia a dia, assim como jornalista, quais métodos, medidas ou a forma de trabalhar que você mudou assim que você fala, poxa, essa daqui é importante mudança? Mas mudança aqui na produção jornalística? Isso, na forma de você produzir seus conteúdos, exatamente. Assim, todo processo, todo momento exige uma forma diferente de produção, né? Eu já trabalhei em revista, eu já trabalhei em jornal diário, e agora estou num veículo que é totalmente digital. Cada um exige uma forma de você tem um tempo de produção em cada veículo, né? No jornalismo diário, e eu trabalhei eu como correspondente, né, porque a Folha de Londrina, a sede é lá em Londrina, a gente aqui era só correspondente, né, deles. Era um ciclo de produção, então você tinha um formato de trabalho, né. Quando eu trabalhei em revista, é o outro, quer dizer, você tem mais tempo, mas ao mesmo tempo você tem o que você tem que entregar tem que ter um peso diferente, né, as coisas não podem ser tão, digamos assim, superficiais quanto o jornalismo diário impresso. A gente agora que tem um processo assim, eu tenho uma situação muito particular porque eu faço a parte de gestão do jornal e também, assim, eu criei o jornal porque eu quero escrever para o jornal, então eu tento me manter nativa. Mas isso me exige que eu faça um trabalho que às vezes eu não posso encher o dia de agendamento de entrevista e tal. É uma coisa que não cabe na minha rotina. Então eu trabalho em cima de dados e tal, trabalho em outro esquema. Eu acho que o importante é você ter flexibilidade e disposição de se adaptar às situações que surgirem para você. O João gostaria de fazer uma pergunta agora. Boa noite. Queria voltar um pouquinho no começo da entrevista, quando você falou que o texto ele nunca está finalizado, né? O texto não chega a ficar pronto. Como lidar, primeiro, com o desapego ao texto, né? Então, porque a gente acaba, às vezes, criando muito carinho por aquilo que escreve e começa a escrever, tipo, e não quer apagar uma certa parte porque, eu gostei tanto dessa aqui que eu escrevi, mas preciso cortar. E quando julgar que o texto está finalizado, né? Que está num ponto que até aqui ok, eu posso melhorar ou posso tirar alguma coisa? O texto está pronto a hora que você tem que publicar ele. Você tem um prazo para cumprir, assim, tem que botar no ar. Assim. Eu acho que jornalista não pode voltar de mãos abanando, né? E também não pode se apaixonar pelo seu próprio texto, porque
E nem pela pauta, assim, porque às vezes você, por exemplo, eu vou fazer, né, vou cobrir isso aqui porque eu acho que isso aqui, essa história existe. Aí às vezes você vai e aquela história não existe. Isso acontece. Daí tem duas coisas. Uma, você não pode se apaixonar pela história a ponto de forçar a mão para fazer ela acontecer, porque se ela não existe, acabou. Por outro lado, você não pode voltar de mãos abanando, então você vai ter que achar uma história. Né? Porque essa é uma coisa que eu acho imperdoável. O jornalista que volta, que vai fazer pauta e volta de mãos abanando, é uma pessoa que errou de carreira, sabe? Tipo, o cara volta, não tinha pauta. não tem lugar para você aqui, né? Agora, mas é isso, assim, sabe? E o texto, na verdade, ele é uma parte muito pequena do nosso trabalho. Nosso trabalho mesmo é a apuração. Porque a hora que você tem todas as informações na mão, alguma coisa vai sair daquilo. Sabe? E até mais fácil, assim, né? Quando eu normalmente sinto que eu estou com dificuldade para escrever porque eu não estou com todas as informações que eu devia ter na mão. Então eu tenho que voltar para a apuração. Aí o texto depois você dá uma... Agora no online, né? Você pode ir lá, mexer, alterar, corrigir, botar um aviso, esse texto foi atualizado tal hora. É muito engraçado porque eu boto no ar, assim, eu recebo, dá uns 10 minutos, eu recebo 5 mensagens. São pessoas que viram, tá faltando um S não sei aonde, tá faltando uma vírgula, não sei o quê. Teve uma pessoa outro dia que eu escrevi um texto sobre adoção, porque eu adotei a minha filha, a mãe biológica dela, abriu mão da guarda na maternidade, como é o caso da atriz lá. Aí eu escrevi um texto falando, né, da importância disso, da mulher poder abandonar, abrir mão da guarda na maternidade. E daí teve uma mulher que me escreveu para me avisar que eu errei a idade gestacional da minha filha. E pior que estava errado. Rosiane, nós estamos chegando ao final. Eu queria só fazer uma última pergunta, uma última provocação, para daí então a gente finalizar. O que você hoje acredita que falta ao plural? O que você vê que fala, que você consegue dizer isso ainda falta para a gente enquanto veículo? Olha, a gente hoje tem alguns desafios. Acho que um deles é a audiência, a gente precisa melhorar. Hoje a gente tem 500 mil de usuários. A gente precisa evoluir nisso, né? A gente está num ambiente, se você considerar grande, Curitiba são 3 milhões de pessoas, então tem um bom caminho aí. A outra questão financeira, assim, apesar da gente da nossa receita crescer, a gente ainda é um veículo pequeno, nós somos em 20 pessoas e sempre tem trabalho para mais gente. E a terceira, a gente está começando a dar conta agora, porque nós sentimos muita falta de estar mais próximas da periferia, né? E agora a gente foi aprovado em 2 editais do Meta, né, que está permitindo que a gente traga bolsistas, né, jovens bolsistas da periferia para escrever sobre a periferia, enfim. Então a gente está bem feliz de estar começando a dar conta desse desafio, que é poder estar... O nosso público hoje é mais velho, mais rico, né, e que tem um perfil progressista, mas que é elitista, de certa forma. Então, a gente quer ir atrás do pessoal que é o futuro. Assim. Então, vai dar tempo de mais uma. Vai lá, Frank, né? Rapidinho. Você comentou que o seu professor na faculdade passou uma lista, né, de livros que seriam interessantes no desenvolvimento dos jornalistas que estariam se formando ali. Você, como professora, quais seriam os livros que você indicaria pra gente? Pode ser 3 livros. Só 3. Então, como eu falei assim, o ruim é lembrar, porque eu sou uma pessoa, vocês sabem que existe uma coisa chamada memória de mãe, né? Depois que você tem filhos, tua memória acaba, assim, então eu tenho que anotar as coisas para poder falar.
Mas, como eu falei, assim, eu estou com uma obsessão com o Jon Krakauer, que eu acho muito legal, e assim, qualquer livro dele eu acho fantástico. Né? Eu acho que ele, o jornalista e o assassino, né, é fundamental. É um texto, né, que discute várias questões sobre, né, ética jornalística, papel do jornalista e tal, que eu acho muito interessante. E eu acho que, assim, com exceção de textos jornalísticos, eu acho que ler boa literatura sempre nos ajuda, assim, boas histórias, assim, porque a gente... Então, se você nunca leu esses... assim, não é que não exista... Assim, eu leio muita coisa de literatura contemporânea, mas eu acho que é importante você ler o filé mignon daquilo que... É que nem música, né? Se você, eu acho que é legal você ouvir o que é novo, mas é legal você ouvir aquilo que tem de melhor do antes, como forma de você conhecer o que as pessoas consideravam fantástico. Então, acho que era legal ler né, os russos, ler Madame Bovary, ler os clássicos brasileiros, Machado de Assis, etc. Porque isso meio que vai te preparando, assim, sabe? Você prepara o teu paladar para outras coisas ali na frente. Por falar em livro, você, só para retomar um evento, você, no mês de junho, fez uma postagem por ocasião dos novos crachás da sua equipe. E eu retomei aqui o que você escreveu lá. Você escreve assim: e eu que criei um jornal do zero, sem herança, nenhum centavo de dinheiro público, e agora tenho essa equipe linda e competente ralando comigo. E a gente trouxe para você uma lembrança, que na verdade é um livro que para a gente tem tudo a ver com você, tem tudo a ver com o Galindo, tem tudo a ver com o plural. Então a gente gostaria de te presentear como forma de agradecimento e de encerramento também. Opa. E então a gente, pelo tempo, a gente conclui aqui. Claro, fique à vontade. Opa. A gente conclui aqui. Eu gostaria de te saudar com uma salva de palmas, por gentileza. Precisa. Deixa eu ver aqui. Dá um certo medo, né, quando a pessoa diz tem vezes, você sabe que eu não tenho esse livro. Que bom. Obrigada. Então, tá, muito obrigado pela sua presença. Foi uma aula pra gente. E quem sabe você volta mais vezes aqui. Muito obrigado, Luciano. Imagina. Obrigado por Obrigada, gente. ter vindo. Obrigado.